E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ibis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje a gente vai dar continuidade aos conteúdos do EducaPE. O assunto de hoje eu vou falar sobre substâncias e misturas. Aí você já observa aqui a mesa, aqui eu já tenho várias substâncias e várias misturas que eu vou falar para vocês e que vocês vão ficar bem sabidos. Quando se fala de substância química, a gente diz que, na verdade, é uma porção da matéria que tem propriedades bem definidas e que lhes são características. Então, a gente pode falar sobre o chumbo, pode falar sobre o cloro, pode falar sobre o ouro. É uma substância química. A substância, ela pode ser pura. Quando a substância ela é pura? Ela é formada aí por material que vai ter moléculas quimicamente iguais, que pode ser simples ou que podem ser composta. Observe aí na telinha para a gente ver essa questão molecular da substância pura. Quando você vê aí na telinha a substância que ela é simples, né? Ela está sendo formada apenas por algumas moléculas que são idênticas. Já compostas, eu tenho moléculas que são diferentes, mas são substâncias puras. Então, para falar sobre uma substância pura, continuando aí na telinha, a gente tem o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o gás ozônio. Vemos a fórmula química dele e a sua representação molecular. Observe aí na telinha quando a gente fala de substância pura, né? Eu tenho uma substância, eu tenho uma fórmula e tenho uma representação molecular. Então, veja que o gás hidrogênio tem duas moléculas de hidrogênio e a gente chama ali, ó, na fórmula H2. O gás oxigênio vai ter duas moléculas de oxigênio. A sua fórmula é O2. E o gás ozônio, a gente tem 3 moléculas de oxigênio. Continuando falando sobre as substâncias, você sabe que existe também as substâncias que são puras e compostas. Observe aí na telinha. Na telinha a gente vê a água, a representação da água. A água ela é H2O, ou seja, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Então, H2O, na realidade, é uma substância pura. Eu tenho o sal de cozinha, que eu tenho uma molécula de sódio, a outra de cloro, e a gente tem aí a molécula do açúcar, que a gente já vê ali, ó, 12 moléculas de carbono, 22 moléculas de hidrogênio e 11 moléculas de oxigênio. Observem só a estrutura molecular, que é bem diferente. Então, as substâncias, elas podem se encontrar ali simples e podem ser composta quando ela é formada por mais de um elemento químico. E daí a gente vai falar sobre misturas. O que é uma mistura? Na realidade, uma mistura ela vai ser formada por 2 ou mais substâncias, sendo cada uma dessas denominada aí um componente. Então, eu tenho o ar, que na realidade é uma mistura de gases, e eu posso ter a água mais a areia, que é outra mistura. No ar, você percebe apenas uma única fase, mas na água e na areia você vai perceber mais de uma fase. Então, quando a gente classifica a mistura, a gente vai classificar de acordo com as fases.
o que é uma fase? Em uma mistura é cada uma das porções que apresentam um aspecto homogêneo ou uniforme. Então, essa é a fase. Então, quando se fala de mistura, a mistura ela pode apresentar uma fase, duas fases, três fases. Isso vai depender muito da densidade. E você me pergunta, professor, o que é densidade? A densidade, na realidade, vai ser a massa, que é dada em quilogramas, dividido pelo volume. Aí, a massa é assim, é o peso, é quanto pesa. E o volume é, na realidade, aquilo que está ocupando o espaço. Então, densidade é massa dividido pelo volume. E devido à densidade, é que as misturas elas vão apresentar mais de uma fase. Então, eu tenho ali a mistura que é homogênea, quando apresenta apenas uma única fase, como vocês estão observando aí na telinha. Tem uma mistura que é heterogênea, apresentam duas fases, no caso da água e do óleo, e tem uma mistura que é coloidal. O que é uma mistura coloidal? É aquela mistura que, quando você enxerga a olho nu, você só vê uma única face. Mas, se você colocar uma lupa ou um microscópio, você vai perceber, né, no caso aí do leite, as gotículas de gordura. Então, a gente tem uma mistura heterogênea quando se fala de misturas. Então, falando sobre mistura, observe aí na telinha. Eu tenho aí o super adubo NPK orgânico. Existe aí um fertilizante, certo? Que é um fertilizante que é tirado de minerais, o nitrogênio, o potássio e o ferro, né? Que a gente chama de NPK, que a gente coloca para adubar a questão das plantas. Mas eu vou ensinar para vocês como é que a gente pode fazer, né, esses fertilizantes para adubar a nossa planta e envolver o nosso conteúdo, né? Que eu estou falando para vocês sobre substâncias e misturas. Então, aqui eu tenho, primeiro que eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma substância aqui, eu tenho um coloral, que está aqui no meu tubo de ensaio. Vou colocar aqui esse coloral, um pouco desse coloral aqui, no tubo de ensaio. E tenho o bicarbonato de sódio, que eu vou misturar junto aqui, tá, com o coloral. Essa mistura aqui é uma mistura que é sólida, né? Dá para vocês observarem aí que, né, tem duas fases que dá para enxergar tanto o coloral quanto o bicarbonato de sódio. Por que eu estou fazendo essa mistura daqui? Lembra aquela feira de ciências que a professora de geografia vai falar ali sobre placas tectônicas e que algumas placas tectônicas vão formar vulcões e você fica super interessado e você quer construir um vulcão e esse vulcão tem que estar em erupção. Então eu estou dando aqui a dica para vocês. Pega o coloral, mistura com bicarbonato de sódio. Depois que você fizer isso daí, o que é que você faz? Você vai pegar vinagre. Deixa eu colocar o vinagre aqui no meu becker. Né? Deixa eu utilizar o funil, que é bem melhor. Né? Deixa eu colocar tipo uns 30 ml de vinagre. Observa só o que vai acontecer aqui com essa mistura dentro do Elemar. Né? Quando eu misturo, né, você pode observar, né, que formou aqui gases, né? Ou seja, está existindo aqui
uma liberação que a gente chama de gás carbônico. E aí você pode fazer, né, isso no seu vulcão, colocando mais bicarbonato de sódio, caso você queira que tenha um efeito maior. Eu vou colocar tudo dentro, eu quero ver isso aqui espumando bastante, né? E vou colocar aqui o meu vinagre, diretamente mesmo. Então, quando eu misturo aqui, ó, pode observar que está surgindo aqui, ó, essas bolhas, na realidade, é a liberação do gás carbônico. Então, aqui a gente tem uma mistura que é heterogênea. Essa mistura aqui que é heterogênea. Bora eu mostrar outra mistura heterogênea, né? Que no caso aí da água e do óleo. Eu tenho aqui na minha banca, né, o funil de bromo. O funil de bromo, na realidade, ele é utilizado para fazer a separação de líquidos que são imiscíveis, ou seja, líquidos que não vão se misturar por causa da sua densidade. Então, vou colocar aqui, com a ajuda do funil, primeiro água, H2O. Ok. E depois eu vou colocar o óleo. Então vejam, aqui ó, a gente tem uma mistura, né? Na realidade é uma mistura heterogênea. Essa mistura aí, heterogênea, a gente vê duas fases, onde a gente tem a água e o óleo. E o funil de bromo, ele serve justamente para fazer essa separação de líquidos imiscíveis. Se eu abrir aqui meio rodando, ó. E aqui a água ela vai descendo, né? Vou tirando aqui. Ó, fechei, pronto. Ficou apenas o óleo. Bom, esses são exemplos aí de misturas, né? Eu estava falando para vocês sobre a questão do NPK, né? Em realizar um verdadeiro fertilizante, um adubo para você colocar na sua plantinha. Então, eu tenho aqui uma garrafa PET, né? Em uma garrafa PET, você pode colocar 3 colheres de borra de café, que eu separei aqui, ó. Eu tenho borra de café, eu tenho casca de banana aqui, triturada, e eu tenho aqui a minha casca de ovo. A borra do café, ela é rica em nitrogênio, né? Já a casca da banana vai ser rica em ferro e potássio. E aqui, na casca do ovo, a gente tem o cálcio, que vai ali, na verdade, aquela terra que está praticamente sendo acenada, ela está muito ácida, porque você pode ter animais em casa, de repente gatos que chegou lá e mijou e deixou aquela terra cheia de urina e ácida, então você vai pegar justamente a casca do ovo que tem cálcio para fazer esse equilíbrio do pH da terra. Mas aí eu posso formar primeiro aqui, ó. Eu coloquei aqui dentro de uma garrafa PET, como vocês podem observar, né? Estou misturando aqui. Né? Então, quando eu misturo, você vê apenas uma única fase, né? Uma única fase. Eu vou pegar essa borra de café que está aqui com água. Vou colocar aqui na minha pipeta graduada. Coloca aqui. Rapidinho. E vou colocar nesses tubos de ensaio, nesses pequenos tubos de ensaio que estão aqui.
para colocar na centrífuga. Você vai ver que com a força da centrífuga, né, o que tem maior densidade vai ficar embaixo, né, e o que tem menor densidade vai ficar na fase de cima. Isso, lógico, utilizando a força da centrífuga aqui que eu tenho manual. Então vamos colocar aqui os nossos tubos de ensaio na nossa centrífuga. Aqui, 1, 2, 3, 4. Agora bora agitar essa centrífuga aqui. Olha a agitação. Aqui ocorre a força centrífuga, né? Centrípeta. Então, essa força daqui vai fazer com que o que tem maior densidade, né? Ele vai se concentrar na parte de baixo e o que tem menor vai ficar na parte de cima. Girar bem. E aí eu posso passar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Se quiser passar o dia todo, eu passo o dia todo girando essa centrífuga aqui. Eu acho super da hora. Ó. Então, se vocês observarem aí, bem legal, né? A gente observa que a borra do café, né, ela ficou concentrada aqui embaixo, porque ela é mais densa, né, do que a água, mas existe também aqui uma outra face, ok? Que foi diluída na água. Então, ali a gente tem uma mistura que é uma mistura heterogênea. Mas eu disse para vocês que eu iria ensinar para vocês para fazer um adubo, um fertilizante super legal, utilizando aí a questão da mistura. O que é que você vai fazer? Você vai pegar a casca de ovo, tá? Lavar a casca de ovo, colocar lá para secar. Aí você pega a casca de uva, você pode colocar no liquidificador ou você pode pegar, tá, o que a gente chama isso aqui, que é um almofariz e o pistilho, tá? E a gente vai macerar aqui, a gente vai quebrar essa casca de uva aqui todinha. Tá? Quando a gente quebra essa casca de uva aqui eu já tenho ela já toda triturada, ok? Vou colocar aqui no meu becker. Ó, mistura a casca de ovo. Vou pegar a banana, a casca da banana. Você pode deixar a banana ali no sol vários dias até ficar bem sequinha e depois você passa no liquidificador, tá certo? Colocando aqui, ó, minhas casquinhas de banana que estão secas. Essas aqui já foram trituradas. Fazer aqui a mistura. Ok? E vou pegar a borra de café. E vou colocar aqui, ó. Quando eu coloco aqui na borra de café, né, que eu vou fazer essa mistura, tá? Pega aqui o bastão de vidro. Estou preparando aqui, na realidade, um fertilizante natural, né? Um NPK, né? E daí você faz o seguinte, ó, chega lá na tua plantinha, não coloca diretamente na raiz, né? Prepara um espaço ao redor dela e você simplesmente vai colocando esse adubo natural na sua planta, que é o NPK, que tem nitrogênio, tá? Vai ter ferro, vai ter potássio, né? E ainda tem um cálcio. Vai fazer com que a sua planta ela cresça, né? Bem vistosa, verde,
floresça. Né? E essa borra de café que está aqui com água, se você pegar, por exemplo, e colocar num borrifador, né? Eu não vou colocar num borrifador, não, eu vou botar só um pouquinho aqui, né? Rapidinho. Você pode também colocar nas folhas, né? As folhas da sua plantinha, porque vai ajudar a proteger, porque a borra de café, ela também serve como repelente para alguns insetos. Então, ela vai repelir, né, algumas pragas que podem chegar perto da sua plantinha. Então, continuando a aula de hoje, né, a gente falou sobre a questão de substâncias, né, misturas, e eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, desses experimentos que foram muito simples, né? Experimentos que estão demonstrando uma mistura, as fases, e esse adubo natural, super legal, essa mistura aqui, heterogênea, que você pode colocar na sua planta e a sua planta ficar bem glamurosa. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.